Olha, a primeira questão, ela está dizendo o seguinte. Um rapaz está empurrando uma caixa, veja aí a figura, e observe que a frase está toda no gerúndio. É uma ação que está acontecendo nesse momento, olha. Um rapaz está empurrando uma caixa com uma força de 20 newtons e esta caixa permanece se movendo com rapidez constante em trajetória retilínea. Moi, grifa bem aí assim, ó, que a rapidez é constante. E grifa que a trajetória é retilínea. Ah, tá. Vou desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui o esqueminha aqui na lousa, né, professor? Lá vem a caixa, ó. Eita, pílula. Lá vem a caixa. Diz que tá aplicando aqui, né, professor? Uma força de 20 newtons. E aí disse, ó, que essa caixa está se movendo com rapidez constante em trajetória retilínea. E aí vamos nós. Letra A. Podemos afirmar que essa caixa está se movendo em equilíbrio? Essa é a pergunta dele. Turma, essa caixa aqui, será que ela está se movendo em equilíbrio? Sim ou não? Sim ou não? Por que sim? Professor, para ela estar em equilíbrio, ela tem que estar em alguma dessas duas situações. Aquela caixa está se movendo em alguma dessas duas situações? Se você olhar o enunciado, ele falou aqui, ó, trajetória retilínea. Rapidez constante. Rapidez é a mesma coisa que o quê, pessoal? Módulo da velocidade, exatamente. Professor, se ele disse que a trajetória retilínea com rapidez constante, ele está discretamente dizendo que essa caixa está em quê, pessoal? Em MRU. Professor, por que ele não fala logo MRU, muito mais prático? Ele não vai falar para você ter que pensar, né? Eu tenho que pensar, Aí dói meu cérebro. Não, tem que pensar, né? Então ele não vai dizer de mão beijada, não. Você que vai ter que se tocar, vai ter que deduzir. Ei, Renato, então quer dizer que essa caixa está em MRU? E vem cá, todo corpo que está em MRU está em equilíbrio? Pessoal, todo corpo que está em MRU está em equilíbrio, sim ou não? Todo corpo que está em MRU, acontece isso daqui? Então está em equilíbrio, né? Ah, professor, então se ele está em MRU, com certeza ele está em equilíbrio. E Renato Brito, cara, para ele estar em equilíbrio, uma coisa que eu sei com certeza é que a força total, a força resultante, a total, né, professor? A força resultante, a força total, tem que ser o quê, Renatinho? Mas entenda, é a total, hein? É a total, né? Eu sempre esqueço dessa palavra total. Resultante, isso. A total é que tem que ser zero, Então, afinal, professor, na letra A, ele está ou não está em equilíbrio? Sim, ele está em equilíbrio. Letra A, vou botar assim, ó. Sim, equilíbrio, porque ele está em MRU, porque ele está com a velocidade constante, né? Isso. Beleza. Professor, e aí? Bom, e aí agora nós vamos para a letra B, né? A letra B pergunta para você o seguinte. O que se pode afirmar a respeito da força de atrito cinética que vai agir nessa caixa? Vamos pensar aqui comigo. Moi, o que é que você conclui sobre esse fato cinético aqui? Ele só pode estar valendo quanto para onde? O que é que você acha? Bom, Renato, é o seguinte, cara. Como essa caixa está em MRU, né? Como a velocidade dela não varia, né? Professor, se a velocidade dela não varia, só se não tiver força resultante na jogada. A força total tem que dar zero. Só tem uma maneira de a força total dar zero. Alguém precisa estar cancelando o efeito dessa força aqui. Só pode ser, então, quem vai cancelar? Vamos botar um FAT contra essa, né? E esse FAT cinético, então, professor, só pode estar valendo quanto? Só pode estar valendo 20, né? Como é que o senhor sabe? Porque é a única maneira de o total dar zero. É por isso que eu tenho certeza que na letra B a força de atrito é horizontal, é para a esquerda e vale 20. É a única maneira, professor, de a força resultante nessa caixa dar zero. Só que isso causa um desconforto muito grande no aluno. Porque, né, normalmente a pessoa fica perturbada, ela pensa o seguinte, né? Ei, professor, tem condição não, mas... Não, professor, sabe por quê?
Porque se essa força fosse 20, ficaria 20 a 20, ó. Aí, tipo assim, cancelaria e essa caixa ia ficar parada. Se ficar 20 a 20, ela não vai ficar parada, não. Dentro de você tem a informação de que se a força resultante for zero, não pode ter velocidade. Só que pode ter velocidade. Ai, pode ter? Pode. Professor, eu vou ser muito sério para o senhor. Sabe o que eu achava? Que para essa caixa estar indo para a direita, eu achava que a força azul tinha que ser maior do que a vermelha, senão seria impossível. Pois é, eu não sei por que você acha que para essa caixa estar se movendo para a direita, na sua cabeça você acha que tem que haver uma força resultante para a direita, mas não é verdade. Olha essa bolinha do Galileu, ó. Ela vai andar para a direita para sempre. E tu se lembra que não tinha nenhuma força empurrando ela para a direita para sempre? Ah, meu Deus do céu. Eu entendo, mas dá um negócio no meu cérebro, professor. Eu sei. Eu não disse que seria fácil. Na sua cabeça tem gravada essa informação. Que o corpo vai para onde é a força. Professor, ele só pode estar indo para a direita se tiver uma força empurrando para a direita. Mas aos poucos, você vai entender na aula de hoje, aos poucos, que para onde é a força não tem necessariamente nada a ver com para onde é a velocidade. Você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra na aula de hoje. É sério mesmo? É. Vala, professor. É verdade. A prova é tanto, ó. Deixa eu te mostrar isso daqui, ó. Você que ainda, né? Veja só. Para você que achava que o F, a força F, teria que ganhar do FAT. Olha o que acontece, ó. Olha aqui o que acontece, ó. Se o F fosse maior do que o FAT, essa caixa poderia até estar andando para a direita, mas ela estaria andando em movimento o quê, meu povo? Acelerado. F maior do que o FAT, ela estaria andando em movimento acelerado, não seria MRU, entendeu? Ela poderia estar andando para a direita com o FAT maior do que o F? Poderia, mas aí ela estaria retardando. A velocidade está diminuindo. Aí o F, ó, seria menor do que o FAT, ó. Caracas! Se você quer que a velocidade nem aumente, nem diminua, só tem uma maneira. O F igual ao FAT, ela vai com a velocidade constante, entende? Professor? Então pode ter certeza que se essa caixa, Renatinho, está em MRU, a força total tem que ser zero. E, portanto, alguém tem que cancelar esse 20. Por isso que o FAT tem que ser 20. E pare de achar que se o placar é 20 a 20, que se a força resultante é zero, pare de achar que o corpo tem que estar parado. Porque não tem nada a ver. Essa bolinha aqui, ó, tem a força resultante zero, ó, e ela nem está parada. Pare de achar que o corpo só está indo para onde é a força, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Professor, faz 16 anos, 18 anos que eu penso assim. Eu sei. Eu não falei que vai ser fácil, né? Mas a gente vai ter que gastar aí 1 ou 2 semanas para desfazer esse nó que existe na sua cabeça, entende? Mas Renato, me diz uma coisa. Para essa caixa começar a andar, aquela força F que vale 20, não teve que ganhar da força de atrito, não? Tudo bem. Se essa caixa está parada, né? Para ela começar a andar, logicamente que... Pensa comigo. Se ela estava parada, a velocidade é zero. Para ela começar a andar, esse zero não vai ter que virar 1, 2, 3, 4. Esse zero não vai ter que aumentar? Ou seja, a velocidade não vai ter que variar. Para variar a velocidade, aí sim, nesse início do movimento, eu preciso de uma força resultante, né? Aí realmente, a força F vai ter que ganhar do FAT, professor. Para ela começar a andar, vai. Mas uma vez que ela já está andando, né? Uma vez que ela já está andando, que ela já está em MRU, professor, pronto. Para se manter em MRU, a força resultante é desnecessária, né? Porque MRU é um movimento que não varia a velocidade, então não pode ter força resultante. Que se houver, lembra que a gente falou sobre isso? Se houver força resultante, não é que a velocidade pode estar variando, não. Ela é obrigada a estar variando. E ela nem está variando, por isso que não pode ter força resultante. Porque se tiver, ela varia. Professor, é meio assim. Eu sei. Nesse ponto da aula, né? Você deve estar assim, no seu íntimo, sentindo assim uma certa angústia. É normal. Professor, eu estou com angústia dentro de mim. O que o senhor acha? Você está bem. É normal.
Professor, eu estou com a sensação de que estou entendendo assim uns 30, 40%. É o esperado. Tá indo bem. A gente vai melhorando ao longo da aula. Até o final da aula você vai estar bem melhor. Mas é preciso que você se angustie, que aí você vai reconhecer que você carrega um Aristóteles dentro de si. Aí o próximo passo é eu te salvar, entende?